Olá, eu quero compartilhar com você um vídeo falando sobre as decepções e frustrações que nós passamos na vida. Eu não tenho muita certeza se eu devo gravar esse vídeo, mas eu senti algo no meu coração de estar compartilhando isso com vocês. Eu gostaria de ler um versículo da Bíblia que se encontra lá em Romanos 5 e diz assim: não somente isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz a paciência a experiência, a experiência a esperança. A esperança não traz confusão, porque o amor de Deus está derramado em nosso coração pelo Espírito Santo que nos foi dado. Bom, como eu disse no início, alguns meses atrás eu passei por uma decepção muito grande na minha vida e eu posso dizer que foi a maior decepção da minha vida até o dia de hoje. Eu nunca tinha passado por um momento tão difícil na minha vida e olha que a minha vida foi uma vida muito difícil, mas eu nunca tinha sentido uma dor tão grande, uma tristeza tão grande por uma situação. E eu lembro que a situação que me ocorreu foi algo que eu tinha muito medo que acontecesse comigo. Eu via sempre acontecendo com outras pessoas e eu sempre pedia a Deus, eu falava: Deus, eu não quero passar por essa situação, Senhor, nunca me deixe passar por isso. E eu tinha uma convicção muito grande de que aquilo nunca aconteceria comigo, porque eu orava muito, pedia a Deus e eu achava que Deus ia me guardar, porque eu procurava fazer as coisas de maneira correta e que nunca ia acontecer comigo. E talvez você esteja hoje passando também por uma situação onde você achou que jamais te aconteceria. E eu quero te dizer uma coisa, que todos nós somos seres humanos e que todas as situações da vida nós estamos sujeitos a todas. Nós não somos melhores nem mais especial do que alguém. Se uma pessoa pode passar por aquela situação, você também pode. É claro que a gente precisa fazer o possível para evitar algumas coisas. Muitas coisas na nossa vida, elas podem ser evitadas. Como a situação que eu passei, ela poderia ter sido evitada se eu tivesse sido obediente ao Senhor, se eu tivesse ouvido mais a Deus, se eu tivesse buscado mais a vontade do Senhor, eu não estaria passando por aquela situação. E eu quero deixar claro também que a situação pela qual eu passei foi algo que Deus já tinha me avisado. Eu estava ciente de que aquilo poderia acontecer se eu não desse ouvido à voz do Senhor. Então eu passei por aquilo por desobediência e foi uma experiência muito dolorosa, mas que com certeza me ensinou muito. Me ensinou muito mesmo, e eu posso dizer que depois daquilo eu tenho vivido um dos melhores tempos da minha vida, porque eu tenho aprendido muito e o meu olhar hoje para Deus, principalmente, é um olhar totalmente diferente. A minha fé hoje, ela é um pouco mais madura do que antes, por essa experiência que eu tive com o Senhor, né? Porque no momento de dificuldade, a gente muitas vezes recorre ao Senhor e daí nós vamos adquirindo novas experiências com Deus. Mas então, se você está passando por um momento difícil na sua vida, uma das coisas muito importantes para você fazer é não se isolar. Nós temos uma tendência muito grande a, quando nós passamos por esses momentos difíceis, a gente quer se isolar, nós queremos ficar sozinhos, a gente não quer se comunicar. E isso é algo que nos prejudica muito. Se você seguir esse desejo de se isolar, de ficar só, é algo que pode te prejudicar muito, porque esse isolamento pode acarretar a uma depressão. Nós vemos que nos dias de hoje o número de pessoas com depressão está crescendo muito, muito mesmo, principalmente entre os jovens, porque a gente não desenvolve muito uma inteligência emocional, nós não cuidamos da nossa saúde emocional. Então, o número de depressão cresce muito. Se você está passando por um momento difícil, por uma situação complicada, não se isole. E foi uma das coisas que eu fiz. Quando eu me vi naquela situação onde eu sentia muita dor, eu tinha muito desejo de me isolar, mas eu não segui esse desejo. Eu comecei a me relacionar mais com as pessoas. Eu estava muito afastada da minha família, muito afastada da igreja e afastada dos meus amigos quando tudo aconteceu. E eu comecei a recuperar esses relacionamentos, principalmente a minha família. A minha família foi uma fonte de força para mim. Os meus sobrinhos, os meus irmãos me ajudaram muito. Conversar com eles, estar com eles
não necessariamente você precisa o tempo todo falar da sua dor, mas você conversa normal, como se nada tivesse acontecido. Ignorar a sua dor por um momento, enquanto você se relaciona com as pessoas, é algo muito importante. Então, o primeiro passo é você se comunicar, se comunique, fique perto de pessoas e se relacione com elas. É um dos pontos muito importantes. O segundo ponto é você não dar tanto ibope à sua dor. Nós, seres humanos, temos também uma tendência muito grande que quando a gente passa por um momento difícil, parece que a gente quer chamar a atenção para nós. Nós não queremos nos comunicar, mas parece que a gente quer que todo mundo olhe para nós e que todo mundo sinta pena de nós e que todo mundo saiba como nós estamos sofrendo e que todo mundo fique passando a mão, e isso é uma coisa muito ruim. Não dê muito ibope à sua dor. E nem mesmo fica o tempo todo pensando, nossa, aconteceu isso comigo, coitada de mim. E no momento de dificuldade, nesse momento de decepção que eu passei, foi uma das minhas lutas muito grandes isso. Porque o tempo todo a nossa consciência fica apontando e tentando nos lembrar que nós passamos por aquilo, e tenta também, o nosso consciente muitas vezes tenta fazer com que nós sintamos penas de nós mesmos. Então, nossa, você passou por isso, nossa, coitada de mim, nossa, eu passei por isso, nossa, eu não merecia isso, nossa, fulano fez isso comigo, nossa, eu fui rejeitada, nossa, eu fui traída, nossa, eu fui humilhada, nossa, eu fracassei. O tempo todo a gente fica pensando, lembrando. Isso não é algo que ajuda. Nós precisamos olhar para a situação, reconhecer que sim, que talvez fomos traídos, que talvez fomos pisados, fomos humilhados, talvez algo pelo qual você tanto batalhou deu errado, desmoronou, você fracassou, talvez você perdeu tudo que você tinha, mas ficar olhando muito para a dor não faz com que ela cure, pelo contrário, é como se você estivesse enfiando o dedo na ferida e essa ferida ela só piora. Então não dê muito ibope para a dor. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto sim, vai ter momentos em que você vai desabar, vai ter momentos em que você vai chorar muito, e isso é normal. Pelo contrário do que eu falei, não dê ibope pra sua dor, aceite sim que tá doendo, que vai doer, que você vai chorar e pronto. Eu lembro que tinha alguns dias em que eu conversava com as pessoas normal e eu me relacionava com elas normalmente, mas eu lembro que de vez em quando eu entrava pro meu quarto e eu desabava. Mas depois eu secava as lágrimas e eu ia me relacionar com as pessoas de novo, como se nada tivesse acontecido. Então eu ignorei a minha dor. Eu ignorei aquela situação e eu evitei ao máximo de ficar pensando naquilo, ficar relembrando aquilo. Eu apaguei na minha mente. Nós temos em nós uma força tão grande que muitas vezes nós mesmos não reconhecemos. E o terceiro ponto, então, é esse. O quarto ponto que eu vou passar pra vocês, que é muito importante de quando você estiver passando uma situação difícil na sua vida, apegue-se a Deus. Apegue-se a Deus. Se você é uma pessoa cristã, mergulha em Deus. Se você passa por um momento de dificuldade, esse é o momento de ir fundo em Deus, em um lugar onde você ainda não esteve. Porque quando nós passamos por dificuldade, quando o nosso coração está doendo, ele se quebranta e fica mais fácil chegar perto de Deus, porque você está com o seu coração quebrantado. E a palavra de Deus diz que a um coração aquebrantado, o Senhor não desprezará jamais. O Senhor não pode resistir a um coração que é quebrantado e contrito. Então, se você está passando por um momento difícil, esse é o momento de você se aproximar de Deus. Esse é o momento de você mergulhar fundo no seu Pai. Mergulhe fundo nele. E vamos trabalhar a mente. Não pense na sua dificuldade. Pensa no que aquilo pode te resultar. Eu sei que eu passei sim por esse momento tão difícil, mas eu segui esses pontos, eu me aproximei da minha família, eu comecei a me relacionar mais com as pessoas. O segundo ponto foi eu não dei ibope à minha dor. O terceiro ponto foi que eu aceitei os momentos que eu desabava, eu aceitei aquele momento, eu deixei na minha mente claro que estava tudo bem. E o quarto ponto foi eu mergulhei em Deus. Nos momentos em que eu tinha vontade de chorar, eu adorei. Foram momentos de adoração, onde eu cantava, onde eu me entregava a Deus, onde eu abria o meu coração e eu deixei Ele entrar com a cura dele.
E então siga esses pontos, eu tenho certeza que você vai passar por esse momento. Essa decepção que eu passei na minha vida, ela me trouxe a esses dias que eu estou vivendo agora. E esses são os melhores dias que eu tenho vivido na minha vida, onde eu tenho aprendido muito, onde eu tenho buscado crescimento, onde os meus olhos se abriram para coisas que eu havia esquecido. Eu tinha parado de sonhar, eu tinha deixado os meus sonhos de lado, eu tinha perdido um pouco da minha identidade e eu estou recuperando tudo isso agora. Agora eu me sinto uma pessoa completa, não porque eu tenho alguém, não pela minha família, não pelas minhas conquistas, mas eu me sinto completa, porque esse foi um momento em que eu me senti abraçada por Deus. Eu voltei pro meu pai, eu voltei a ter um relacionamento com ele, e isso foi algo muito importante para mim. Então, se você está passando por um momento difícil, a chave é mergulha em Deus e deixa ele te curar. Abra seu coração para que o Espírito Santo entre. A tribulação vai produzir em você a paciência, e a paciência vai produzir em você a experiência, e a experiência vai produzir em você a esperança de um amanhã melhor, a esperança de que amanhã tudo vai ser diferente. Eu espero que esse vídeo de alguma forma tenha te ajudado. Se esse vídeo te ajudar, por favor, comente, por favor, deixe escrito aqui no que te ajudou, no que te tocou esse vídeo. Se você conhece uma pessoa que está passando por um momento difícil na vida, compartilha para que essa pessoa também possa ser ajudada. Que Jesus te abençoe.